Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, muito bom dia. Sexta-feira, 17 de maio. No ar, o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo, com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do jornal O Vale. Comigo, o jornalista Zé Guilherme. Muito bom dia, Zé. Bom dia, Glauco. E atenção, você que precisa pegar a rodovia dos Tamoios. Durante a madrugada, houve queda de barreiras nos quilômetros 73 e 78. Às 7 horas, um dos pluviômetros registrava acúmulo de 210 milímetros de chuva. E por conta disso, a rodovia está interditada nos dois trechos. As alternativas para os motoristas são a rodovia Oswaldo Cruz, a SP-125, que liga Taubaté a Ubatuba, e a Mogi Bertioga. E interdições também na rodovia Anchieta. A pista sul da rodovia, que normalmente opera no sentido litoral de São Paulo, continua com o trecho de serra totalmente interditado nesta manhã. Qualquer nova informação, nós comunicamos no decorrer desta edição. E região do Vale registra queda no emprego industrial. Ford e Johnson anunciam demissões. Câmara de Ilhabela caça mandato do prefeito Márcio Tenório. Bolsonaro defende o filho, ataca a imprensa e diz que a esquerda se infiltrou nas universidades. Ex-ministro Zé Dirceu de volta à prisão. Tem que se entregar até às 16 horas de hoje. Alerta máximo em Minas. Outra barragem, agora em Barão de Cocais, corre o risco de se romper. Terminam hoje as inscrições para o Enem. Já são mais de 5 milhões de inscritos. E hoje temos coluna cultural com Mei Parreira e, claro, a agenda do final de semana com Gabi Barreto. E também, já nos nossos estúdios, o repórter fotográfico Lucas Lacaz Ruiz, que vai falar sobre a sua estada num navio da Marinha do Brasil. É rápido, logo depois do intervalo. Fique com a gente. E a Justiça do Paraná mandou prender novamente o ex-ministro José Dirceu na noite de ontem. O juiz federal Luiz Antônio Bonatti informou que Dirceu tem até às 16 horas de hoje para se entregar à Polícia Federal em Curitiba. O advogado dele, Roberto Podival, disse ao site G1 que o ex-ministro vai se entregar. A determinação foi feita após o Tribunal Regional Federal da 4ª Região negar um recurso da defesa, que pedia prescrição da pena de 8 anos e 10 meses na segunda condenação dele na Lava Jato. O ex-ministro ficou preso no Paraná entre 2015 e 2017, até obter no STF habeas corpus para aguardar o julgamento dos recursos em liberdade. Em maio de 2018, os recursos tiveram a validade vencida e ele foi preso novamente. Porém, com apenas um mês de detenção, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu manter o réu solto, até que os recursos dele fossem julgados pelo Superior Tribunal de Justiça. O processo da primeira condenação apura irregularidades na diretoria de serviços da Petrobras. O ex-ministro teve a pena estipulada em 30 anos e 9 meses por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O processo da segunda condenação do ex-ministro trata de recebimento de propina em um contrato superfaturado da Petrobras. O valor de corrupção
envolvido nestes atos foi estimado em 67 milhões de reais. O presidente Jair Bolsonaro disse que o objetivo da quebra do sigilo de seu filho, Flávio Bolsonaro, é para atingi-lo. 8 alvos da quebra de sigilo bancário e fiscal na investigação que mira Flávio Bolsonaro já trabalharam no gabinete do presidente, quando ele ainda era deputado federal. Abre aspas. Estão fazendo esculacho em cima do meu filho. Querem me atingir? Venham para cima de mim. Querem quebrar meu sigilo? Eu sei que tem que ter um fato, mas eu abro o meu sigilo. Não vão me pegar, afirmou o presidente em Dallas. Bolsonaro falou por quase 15 minutos, disparando críticas à imprensa, aos jornalistas presentes no momento e aos governos do PT. Ao ser questionado sobre as manifestações de quarta-feira contra o bloqueio das verbas da educação, Bolsonaro minimizou os protestos e disse que o Brasil tem um enorme potencial humano, mas que a imprensa, escolas e as faculdades sofrem interferência da esquerda. E voltou a citar a mídia, que, segundo ele, não é isenta no Brasil. Abre aspas. Se vocês fossem isentos, já seria um grande sinalizador de que o Brasil poderia, sim, romper obstáculos e ocupar um local de destaque no mundo, afirmou Bolsonaro. O comentário do jornalista Zé Guilherme. Eis a questão. Os estudantes que foram às ruas responderam ao presidente Bolsonaro. A realidade é que esse governo vive se atrapalhando com números e não sabe se comunicar. Tudo na base do grito, do confronto, de chavões e também no desdizer. O presidente mistura coisas. Fez sim um diagnóstico parcial, mas correto, da falência da educação básica, mas atirando no ensino superior. O ministro da Educação chegou a dizer que o Brasil não precisa mais de doutores. Nesta imagem que circula no Facebook, um aluno responde a Bolsonaro. Sabe sim a tabuada. 8 vezes 7, 56, ele escreveu. E desafia o presidente com uma equação. E agora, senhor presidente? Bolsonaro andou afirmando que os estudantes não sabem nem a fórmula da água. Eis um texto inteligente sobre o assunto do professor Aldo Zarbin, da Universidade Federal do Paraná, que participou dos protestos contra os cortes na educação. Ele diz assim: eu sei a fórmula da água e sei também as estruturas cristalinas possíveis da água no estado sólido. E também sei sobre a geometria da molécula da água, o ângulo da ligação HOH, as temperaturas de fusão e ebulição a 760 milímetros de mercúrio. Eu sei a massa molar da água e sei a entalpia de vaporização da água. Sei também as forças intermoleculares existentes na água. Sei do comportamento básico ou ácido da água de acordo com o ambiente. Sei também interpretar o diagrama de fases da água, a temperatura do ponto triplo e do ponto crítico. Sei a distância de ligação entre os átomos de hidrogênio e oxigênio na água e a energia da ligação. Conheço também a entalpia padrão de formação da água. Sei a reação de eletrólise da água. E sei porque o sal se dissolve na água e porque o óleo não se dissolve. Eu sei porque o gelo boia na água. Eu sei a pressão de vapor da água. Eu sei a tensão superficial da água. Eu protestei para poder continuar ensinando essas e muitas outras coisas que eu sei, e para continuar aprendendo o número incontável de coisas que eu não sei.
E para aqueles que têm na universidade pública o único caminho para aprender e mudar de vida, continuem tendo. E fundamentalmente para que a ignorância deixe de ser considerada uma dádiva por aqueles que deveriam prezar pela educação e cultura de seu povo. É um recado. Bravíssimo, é o que eu tenho a dizer, bravíssimo. E ontem os reitores da diretoria executiva das instituições federais de ensino superior se reuniram com o ministro da Educação, Abraham Weintraub, para discutir soluções para o orçamento das universidades. No total, considerando todas as universidades, o corte é de 1,7 bilhão de reais, o que representa 3,43% do orçamento total das federais. Após a reunião, o reitor da UFES, Reinaldo Centoducati, disse que não houve uma sinalização do ministro para reverter os cortes, mas que o MEC se propôs a negociar com as universidades a antecipação de verbas não contingenciadas, que só seriam liberadas no segundo semestre. O secretário executivo do Ministério da Educação, Antônio Paulo Vogel, esclareceu que o ministro está recebendo os reitores das universidades e que casos particulares serão tratados de forma particular. O guru da família Bolsonaro, Olavo de Carvalho, afirmou que, por enquanto, não fará mais comentários sobre a política brasileira. Abre aspas. Querem me tirar da parada? Tiraram. Eu vou ficar quietinho agora. Não me meto mais na política brasileira. O Brasil escolheu o seu caminho. Escolheu confiar em pessoas que não merecem sua confiança e agora vai se danar, disse Olavo, se referindo à ala militar que, segundo o escritor, é um entrave às mudanças sociais propostas pelo bolsonarismo. Enquanto Bolsonaro está nos Estados Unidos e Mourão em viagem à China, o presidente em exercício Rodrigo Maia deve sancionar o projeto de lei que anistia multas aplicadas a partidos políticos, aprovado pelo Congresso em abril. O texto, que era previsto para ser publicado até hoje no Diário Oficial da União, pode sofrer alguns vetos. O valor de anistia pode chegar a 70 milhões de reais. Ainda que vete algum trecho do projeto aprovado, os deputados e senadores podem derrubar e voltar ao texto original. Em época de penúria de dinheiro, uma anistia aos partidos políticos. É mole isso. Durma-se com um barulho desses, com uma sinfonia dessas. E documento aponta risco da barragem da Vale em Barão de Cocais se romper. Segundo o relatório, um radar instalado na cava apontou que existe possibilidade de deslizamento da estrutura, pois as trincas no talude estão evoluindo. E caso venha a acontecer a ruptura no talude norte, não é possível afirmar se a vibração decorrente dessa ruptura poderá causar o rompimento da barragem inteira. A engenheira geotécnica Rafaela Baldi reforça que a estrutura que está se movimentando não é a barragem de Rejeitos, mas um talude próximo à barragem. De acordo com o porta-voz da Defesa Civil de Minas Gerais, Tenente-Coronel Flávio Godinho, a Defesa Civil está monitorando a região e o temor das autoridades é que o abalo sísmico causado pelo rompimento do talude venha a afetar a barragem. O Ministério Público de Minas Gerais expediu ontem uma recomendação à Vale para que a mineradora mantenha a população de Barão de Cocais informada sobre os riscos, danos e impactos de um possível rompimento da barragem. A empresa Vale afirmou que as sirenes de alerta estão operantes e que a cava e a barragem são monitoradas 24 horas por dia. Vale lembrar que a barragem sul de Barão de Cocais está em alerta desde 2 de fevereiro, alerta 2 desde fevereiro, e que em março entrou no nível máximo de segurança, tendo as sirenes acionadas
e a retirada às pressas da população local. Hoje, vivem próximo à barragem 239 moradores das comunidades de Socorro, Tabuleiro e Piteiras, que podem ser retirados das suas casas a qualquer momento. E a região metropolitana do Vale do Paraíba perdeu 290 empregos nas indústrias em abril. Este é o pior resultado para o mês desde 2015. Os dados foram divulgados ontem pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. É o segundo mês consecutivo com mais demissões do que contratações no setor industrial. Em março, o saldo foi de menos 60 vagas no setor. Apenas para uma comparação, no ano passado, no mês de abril, as indústrias contrataram 350 trabalhadores. Segundo o Ciesp, o setor de derivados de petróleo, que é forte no Vale, foi um dos que mais contratou em abril. Mas o restante segue estagnado, esperando uma recuperação da economia. São José foi a única cidade da região com saldo positivo no mês, com 10 vagas. Maior empregadora industrial do Vale, Taubaté perdeu 250 empregos em abril. E ajudando esse saldo a ficar negativo, a Ford anuncia 160 cortes e a Johnson demite 30 trabalhadores. O destaque é com o editor de economia do jornal Vale, Xandu Alves. Olá, amigos e amigas, jornal abre aspas. Ford anuncia 160 cortes na RN Vale e Johnson demite 30 trabalhadores. Duas das principais indústrias do Vale Paraíba anunciaram demissões em seus quadros nesta quinta-feira. Em Taubaté, o Comitê Sindical de Empresa da Ford confirmou a adesão de cerca de 160 trabalhadores ao plano de demissão voluntária aberto na fábrica. No ano passado, a montadora alegou ter um excedente de 350 trabalhadores. Neste ano, a Ford pretendia demitir 236. É o segundo PDV aberto pela Ford em Taubaté em menos de 8 meses. Em novembro do ano passado, 128 trabalhadores da montadora optaram por deixar a empresa no PDV. Outros 54 foram colocados em licença remunerada. Em São José, a Johnson & Johnson demitiu 30 empregados da planta da cidade, como parte da reestruturação mundial da companhia. De acordo com o Sindicato dos Químicos, os desligamentos ocorreram na divisão de consumo e teriam atingido aí pesquisadores, funcionários de laboratórios da gerência. A produção não foi atingida. É isso aí, Xandu Alves para o jornal Abre Aspas. Grande abraço. Obrigado, Xandu Alves. E durante o 91º Encontro Nacional da Indústria e Construção Civil, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que o governo federal planeja aumentar a construção de habitações populares para 500 mil unidades em 2020. Onyx garantiu que o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, está preparando uma reestruturação do Minha Casa Minha Vida para permitir este aumento. Se essa coisa acontecer realmente, é interessante porque a gente sabe que a construção civil alavanca os empregos, né? Substancialmente. Então, a gente precisa torcer para que essas coisas aconteçam, né? Essa e muitas outras coisas, Sim. Né, meu amigo Zé Guilherme? Pois é, nós vamos para um rápido comercial e na volta tem Tempo com Caio Souza e um papo bem interessante com o repórter fotográfico Lucas Lacais Ruiz, que vem aqui falar um pouco de mais uma aventura e, claro, um trabalho que ele realizou junto à Marinha do Brasil. É rapidinho, logo depois do comercial. Fique com a gente. E chegou a sexta-feira. Claro que todo mundo quer saber como é que vai ficar o tempo. Pela minha previsão aqui dos autos da Cassiano Ricardo, promete gordice para o final de semana. Mas vamos saber com ele, que pode informar muito melhor. Olá, fala meu amigo Caio Souza, bom dia.
Fala, Glauco Turzi, muito bom dia! E a semana vai terminar com mais um dia de tempo bem instável aqui na nossa região. Nós ainda temos áreas de instabilidade, em altos níveis da atmosfera e ventos soprando de sul. Essa é uma combinação que vai favorecer a formação de nuvens e com isso nós podemos ter precipitação, chuva de intensidade moderada, ocasionalmente forte, durante essa sexta-feira. As temperaturas também não vão subir muito, não. A máxima prevista na região do Vale do Paraíba é de 23 graus apenas. Na capital paulista ficaremos com 22 também no litoral e 18 na Serra da Mantiqueira. Os ventos continuarão com intensidade significativa, principalmente na faixa do litoral norte. Então, hoje é um dia para ficarmos bem atentos aí com a possibilidade de alagamentos, também com possibilidade de deslizamentos de encosta, principalmente onde já estamos tendo uns acumulados de chuva um pouco mais significativos, É importante sempre ficar atentos às recomendações da Defesa Civil. E já que finalmente chegou a sexta-feira, vamos dar um panorama aí do tempo para o final de semana. O sábado ainda vai ser de tempo instável, mas a intensidade da chuva deve ser menor do que as que vamos ver hoje. Já a partir de domingo, a tendência de melhora nas condições do tempo, redução da nebulosidade, aí o sol já aparece com mais frequência e intensidade e também a partir de domingo não temos mais previsão de chuva. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Caio Souza. Obrigado a todo mundo aí da Tempo Vale, mas eu acho que se ratificou o que eu falei aqui. Pelo jeito, o final de semana vai ser de gordices mesmo. A Prefeitura de São Sebastião informou que a chuva que caiu sobre o município ontem manteve a cidade em estado de atenção. A classificação é dada quando o volume de chuva ultrapassa os 100 milímetros. De acordo com a Defesa Civil, o acumulado das chuvas das últimas 96 horas chegou a 178,3 milímetros. Segundo o município, 20 pessoas foram removidas de suas residências e encaminhadas para a Escola Municipal da Topolândia, local de abrigo das vítimas. Os bairros mais atingidos foram Itatinga, Maresias e Topolândia. E após 24 horas de sessão, a Câmara Municipal de Ilhabela cassou o mandato do prefeito Márcio Tenório ontem. Por maioria dos votos, os parlamentares decidiram que o prefeito cometeu irregularidades no pagamento de R$ 649.900 por um evento que não aconteceu. Tenório nega as acusações feitas pela comissão processante. A vice Gracinha, do PSD, será empossada hoje. Em nota, a Prefeitura informou que acatará a decisão do Legislativo. Abre aspas. Com a decisão, o Executivo passa a ser conduzido pela prefeita Maria das Graças Ferreira dos Santos Souza, a Gracinha, que vem tomando as medidas necessárias para a continuidade dos serviços públicos, diz a nota. Dos nove parlamentares da Casa, 7 votaram favoravelmente a cassação e 2 se abstiveram. O advogado de defesa do prefeito, Luiz Augusto Barsói, negou as irregularidades apontadas pelos parlamentares durante a sessão da Câmara. Tenório ainda pode recorrer à decisão de cassação na Justiça. E o Exército leva 1.800 homens para a ação no Litoral Norte. A matéria é novamente dele, Xandu Alves. Olá, amigos e amigas do jornal Abre Aspas. O Exército treina no Litoral Norte para atuar em ações urbanas. 5 meses após atuar na Intervenção Federal da Segurança no Rio de Janeiro, militares da 12ª Brigada de Infantaria Leve Aeromóvel, que tem sede em Caçapava, farão um mega exercício para qualificar as tropas para futuras operações de GLO, Garantia da Lei e da Ordem, como é que aconteceu na capital fluminense no ano passado. Batizado de Exercício Anhanguera 2019, o treinamento mobilizará
1.800 militares e será realizado nas 4 cidades do litoral norte, entre os dias 19 e 23 de maio, na semana que vem. Eles atuarão ante um quadro de normalidade institucional com comprometimento da ordem pública, segundo o Exército. Essas forças vêm de várias áreas do Vale do Paraíba, como unidades de Caçapava, em Lorena, e também unidades de Barueri e Osasco, que fazem parte da 12ª Brigada. É isso aí, Xando Alves para o jornal Abre Aspas. Grande abraço. Muito obrigado, Xando Alves. Um ótimo final de semana a você e a todo mundo aí da redação do jornal O Vale. Você já sabe que aqui no Abre Aspas, sexta-feira é sempre especial. Tem agenda cultural, tem agenda do final de semana e tem também, claro, o Fotos da Semana. Mas hoje ela ficou mais especial ainda, porque a gente tem o prazer de receber o repórter fotográfico responsável por essas fotos e titular do Fotos da Semana, o Lucas Lacais Ruiz, que teve... Lucas, seja muito bem-vindo aqui à nossa bancada. Mais uma vez, sempre um prazer tê-lo aqui conosco. E mais uma vez, e dessa vez, você foi uma aventura bem bacana, que é o que nós vamos ver no Fotos da Semana aqui, com a Marinha do Brasil. Como é que foi isso, Lucas? Bem, obrigado aí pelo convite mais uma vez, Glauco e o Zé Guilherme. O convite ele partiu de uma das empresas que eu presto serviço, né? O site DefesaNet. Então, foi convidado pela Marinha e é um exercício das Marinhas, é um exercício internacional que estava sendo feito. Então, a Marinha ela está atualmente qualificando os pilotos, porque essa é uma aquisição nova da Marinha, então é um porta-helicópteros multipropósito e o Brasil está aprendendo a utilizar ele. Hoje a gente já está com 60% da capacidade operacional e a ideia é também que a Marinha faça uma integração com as outras forças. Perfeito. Então a FAB e o Exército também possam estar utilizando esse navio. Então integrar todas as forças e no futuro também estar utilizando algumas tecnologias um pouco mais avançadas, né? Está sendo feito já o treinamento de uma parte dos pilotos para o que eles chamam de OVN, né? Óculos de visão noturna, que é feito aqui em Taubaté. Tá, então vamos ver as fotos, né? Sim. Porque tá todo mundo curioso aqui. Nós vamos dar... Foto da Semana, Lucas Lacais Ruiz. Esse é o navio, né? O meu navio, na realidade, eu consegui fotografar ele só na hora que a gente atracou lá no Porto de Tubarão, no Espírito Santo. A viagem, ela partiu na segunda-feira do Rio de Janeiro, eu embarquei na segunda-feira e a gente atracou no Porto de Tubarão na sexta-feira. Então, a esquadra do Brasil, ela é composta por vários navios e o meu navio eu só consegui fotografar depois. A gente talvez tivesse a possibilidade de ter embarcado em alguma das aeronaves para se fazer o trabalho, porém, como a Marinha do Brasil está fazendo essa qualificação e tinha esse exercício também junto da Marinha do Brasil, da francesa, nós não tivemos a possibilidade de fazer esse sobrevoo, porque realmente eles estão lá num trabalho de qualificação, de qualificação e requalificação, porque a gente tem aqui esse navio é um porta-aviões de helicóptero. Não, ele é porta só helicóptero. Na realidade o nome técnico dele ele é um PHM A140 Atlântico. Esse é o nome, né? O PHM é um porta-helicóptero multipropósitos. Então, ele pode ter uma característica aí um pouco mais de uma coisa de guerra, né? Mas ele também pode fazer as ações humanitárias, como deve ocorrer agora, mais no meio do ano, uma operação do Brasil com mais 12 marinhas, que vai ser feita uma ação humanitária. Você sabe, Lucas, que isso aí que você citou é uma coisa bem interessante mesmo, porque a aquisição desse tipo de equipamento pela Marinha do Brasil
o caráter humanitário, nesse momento principalmente, passa a ter uma referência muito forte, primeiro pela quantidade de litoral que nós temos, e nós não termos esse tipo de equipamento, que foi o que eu vi também em algumas revistas especializadas, comprometia não só o uso do aparelhamento da Marinha, como suporte de resgate de pilotos e tal, mas principalmente pela grande característica que ela tem de atender uma população que mora aí, que estava faltando muito isso. Quando a gente vê esses helicópteros, né, eles estão fazendo um treinamento, não é isso? Sim. De pousar, como é que... Esse helicóptero especificamente, esse é da Marinha Francesa, né? Então nós fizemos pouso no navio francês e o francês também fez um pouso no nosso navio. O nome do navio que você ficou? Chama Atlântico. Atlântico, PHM A140 Atlântico. Então, teve a integração. Esse já é brasileiro. Esse é brasileiro, é um helicóptero da nossa Marinha. Então, o que acontece? O piloto, ele tem que fazer uma série de procedimentos que é o pouso, ele faz 6 pousos com luz do dia, depois ele faz mais 4 pousos com a luz no lusco-fusco ali, aquela hora que está começando a anoitecer, e depois ele faz mais 9 pousos e decolagem à noite. Ainda não é o OVN, porque o navio ele está todo iluminado. Então, o OVN vai ser uma segunda fase, onde o navio ele apaga todas as luzes e esse óculos de visão noturna ele dá a visão. Essa é uma fragata e foi uma outra parte do treinamento, da operação, onde essa fragata ela passa muito próxima ao navio que a gente estava, né, o Atlântico, e simularia uma passagem de produtos, né, ou uma passagem também, a gente poderia estar fazendo um reabastecimento de óleo. Então essas operações são muito perigosas, porque o navio pode estar mais perigosa da Marinha, inclusive. Sim, né? Balançando, pode que bonito aí, belíssima. Aí é o lusco-fusco aí, né? Esse já é o fim do dia, é uma imagem assim do fim do dia. A gente teve a oportunidade aí de fazer algumas fotos até com uma plasticidade um pouco maior, né? Então tem aí os helicópteros sobrevoando e fazendo o treinamento deles, e a gente tinha áreas bem restritas dentro da própria embarcação, porque como eles estão fazendo uma operação, a gente sempre tinha que estar com um colete salva-vidas, protetor auricular e também o óculos, porque essas aeronaves elas movimentam uma quantidade de ar muito grande, então tem todo um cuidado também para que não tenha nada aí no convoo de alguns objetos. Então, aí o que é, Lucas? Essa é uma parte que a gente ficava também no navio, e ali tem uma parte toda operacional também ali dos radares, né? Esse porta-helicópteros, ele tem um radar também muito já avançado, né? Tecnologia avançada, que é um radar 3D, que já está em operacionalidade, mas que nós também vamos receber da Marinha uma orientação um pouco melhor para... Da Marinha Francesa? Não, esse helicóptero, esse porta-helicóptero ele foi comprado da Marinha Inglesa, né? Então a gente recebeu, e a gente vai ter mais treinamentos a respeito também desses equipamentos um pouco mais modernos, que eles sempre estão sendo atualizados, né? Tem sempre um software, alguma coisa assim, para ter uma atualização. Qual a capacidade dele em termos de aeronave, você sabe? Aeronaves na parte superior, se eu não me engano, são 6 aeronaves. Uau. Que ele pode colocar. Ele tem 2 elevadores também, e ele tem um hangar lá embaixo também, que ele pode, toda a noite os helicópteros eles eram colocados nesse hangar para fazer a manutenção. Já era feita a manutenção ali embaixo. Aí a gente tem um operador aí monitorando
Não, na realidade essa pessoa que está aqui do lado direito é um cinegrafista, se eu não me engano é da Band, né? Então nós fomos convidados e tinha mais outras imprensas lá. Agora, uma curiosidade que você me perguntou da parte operacional, para operacionar esse porta-helicóptero são 435 pessoas. Ele tem capacidade para receber mais 435 pessoas, podendo chegar a 1.100 pessoas, ou então, como disse o comandante, até um overbooking aí de 1.400 pessoas. Tripulantes? Os tripulantes são os 425, né? E aí chegar até 1.400 pessoas. Então, imaginar que você vai estar fora do ambiente que a gente está aqui terrestre e alimentar todas essas pessoas, a gente tomar banho, né? Tá acolhendo essas pessoas ali nos camarotes todos. Então tem uma dinâmica bem interessante. A gente tem esse porta-helicópteros, ele tem um comprimento de 205 metros e ele tem praticamente 9 andares dentro dele. Então uma cidade ali dentro, né? Não tem dúvida. Eu imaginei um bairrinho, né, de 1.400 pessoas. Não tem dúvida. E é legal, você comentava com a gente aqui um pouco antes até da entrevista aí a respeito do Alvorada e tal, mas por ser uma mini cidade, uma mini comunidade, e outra coisa, com os espaços restritos, porque tem muito equipamento e tudo mais lá, você se acostumou com a disciplina da Marinha lá, porque lá é tudo feito de acordo com o que tem que ser feito e como pode ser feito, né? Como é que foi essa vida ali dentro? Eu tenho o hábito de acordar relativamente cedo, né? Então, e também tenho alguns horários aqui no meu dia a dia aí, com os filhos que eu levo e trago da escola. Então, para mim foi bem tranquilo. Eu geralmente acordava um pouco antes do café da manhã e da própria alvorada, eu já estava acordado. A gente tem a parte dos banheiros. O banheiro ele é dividido em duas partes, né? A parte onde a gente tem pia e sanitário, e a parte do banho, elas são separados. Tem talvez até pela parte hidráulica ali também. Então eu acordava cedo, eu estava no camarote com mais 2 jornalistas também da área especializada. Então a gente acordava cedo, tomava o banho e 6 horas a gente já estava ali o que eles chamam de Praça d'Armas, né? Que é onde a gente fazia os almoços, e também tinha uma antessala ali para a gente poder conversar. Então, para mim foi bem tranquilo, e até pela rotina ali do que a gente estava produzindo. Então, praticamente ali perto de 11 horas, meio-dia, a gente tinha o almoço, e perto das 18 horas, 19 horas era a parte onde a gente já fazia o jantar, né? Uma coisa muito interessante no navio é como a gente está num ambiente fechado, nem sempre a gente está vendo o que está acontecendo lá fora. Por volta das 5:30 da tarde, a iluminação do navio toda se apaga e ela fica com uma luz que eles chamam a luz encarnada, né? Que é um vermelho. Então abaixa a luz para a gente já também. Tem pessoas que eu conversei com o pessoal da tripulação, eles falaram: olha, talvez o senhor conheça o navio melhor do que eu, porque eu estou aqui numa função e eu fico fechado aqui dentro desse meu restrito no espaço dele, como se eu passasse a semana inteira aqui dentro desse local aqui, dessa nossa sala. Então eu tive a possibilidade de conhecer alguns lugares dentro do navio, mas as pessoas também saberem, né? Opa, agora está anoitecendo, agora é hora já de dormir, amanhã vai começar um outro dia. Teve algumas coisas bem interessantes, né? Que não dá para esperar o sol se pôr, né? Tem que atender a alguns sinais, né? Sim, porque nós tivemos a possibilidade de ver esse sol se pondo, até porque a gente começou a acompanhar os exercícios que estavam sendo feitos. Então nessa lusco-fusco aí, que até gerou algumas imagens bem bonitas, a gente teve lá um trabalho, mas a nossa área de atuação realmente ela era bem restrita, devido até a operação que estava acontecendo, era uma operação real,
E a questão de segurança, né? Você tá ali dentro de um navio especializado ali, era uma coisa bem interessante. Mas foi eu tenho certeza uma que foi aventura. uma experiência fantástica. Você se sentiu um lobo do mar. Eu não vou dizer um velho lobo do mar, mas se sentiu um lobo do mar. Isso daí creio eu, uma experiência bem interessante por você ver toda a dinâmica que acontece dentro de um barco, onde não existe espaço para brincadeira, tudo é tratado com muita seriedade. E você fez esse belíssimo, além do que também o oceano ajuda muito ao seu trabalho. E você fez esse trabalho bravíssimo aqui que trouxe até nós no Fotos da Semana, dessa sexta-feira. Eu agradeço muito. Zé, você tem mais alguma coisa aqui que você gostaria de colocar? Não, eu queria agradecer a sua participação e venha mais vezes quando tiver essas informações exclusivas, né? Não tem dúvida, não tem dúvida. É sempre um prazer recebê-lo. Eu dou destaque aqui, que eu vejo que você está com muito carinho, que você ganhou um boné bacana da Marinha do Brasil aí. A gente, no último dia, no penúltima noite, a gente teve um jantar com os almirantes, né? Estavam vários almirantes lá, tinha o almirante da esquadra, tinha o almirante do navio, e a gente foi agraciado aí no final também com um boné da Marinha. Eu quero agradecer aí a Marinha do Brasil pela oportunidade e acredito que a gente possa estar abrindo espaço dentro da Marinha também. A gente tem um contato bem forte aqui, até pelas empresas da região, com a FAB ou com o Exército, mas a Marinha foi a primeira vez que eu fiz realmente um trabalho e acredito que a gente possa ter outras oportunidades aí para continuar esse trabalho. A Marinha, ela tem um trabalho muito interessante que eu acho que muitas vezes a gente mesmo, que é mesmo da área, desconhece, né? Então toda a infraestrutura, por exemplo, lá na Antártica, ela é oferecida pela Marinha, né? A gente tem vários rios aqui navegáveis também, fora o litoral, que eles também são assistidos aí pela Marinha com esses trabalhos humanitários, com trabalhos da parte médica, dentária toda, às vezes alguns resgates também. Então acho que isso também tem que ser valorizado, né? As forças, ela tem essa característica, às vezes, da gente falar, está pronto para uma guerra ou para uma operação, mas ela também faz um trabalho aí que às vezes a gente fala, poxa vida, né? Como que é o Exército aí, às vezes numa coisa como a dengue, um resgate aéreo, alguma coisa aí, que eu acho que também deve ser valorizado, né? Existe uma coisa de força, mas também tem esse outro trabalho que muitas vezes já passa meio que desapercebido, né? Não tem dúvida, não tem dúvida. Eu agradeço demais a sua presença, você, nessa sexta-feira bacana. Tivemos o prazer de receber o repórter fotográfico Lucas Lacaz Ruiz, que veio aqui nos apresentar esse belíssimo trabalho que ele fez junto à Marinha do Brasil. De parabéns também à Marinha. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Fique com a gente. E atenção, você que ainda não se inscreveu para o Enem. As inscrições terminam hoje às 23 horas e 59 minutos, horário de Brasília, e devem ser feitas pela internet na página do participante. De acordo com o INEP, até o momento, cerca de 5 milhões de estudantes já se inscreveram. E lembrando para você aí que a inscrição para o exame custa R$ 85,00 e o pagamento deve ser feito até o dia 23 de maio. Corra lá para garantir sua entrada aí na universidade, tá? E o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, Elmer Coelho Vicenzi, pediu demissão ontem. A informação foi confirmada pelo Ministério da Educação. A pasta diz apenas que a demissão foi a pedido. Delegado da Polícia Federal, Vicenzi assumiu o INEP no dia 22 de abril. A autarquia vinculada ao Ministério da Educação, o INEP é responsável por avaliações como o Enem e o Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, aplicado a estudantes
desde a alfabetização até o ensino médio, além dos censos escolar e da educação superior. O INEP, o governo acaba de divulgar o nome do novo presidente do INEP. Será Alexandre Lopes, que vai substituir o Elmer Coelho. Lopes é bacharel em Direito pela Universidade de Brasília, engenheiro químico pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e desde 2006 ocupou cargos públicos. Em janeiro de 2019, passou a desempenhar a função de diretor legislativo da Casa Civil da Presidência da República e agora está sendo indicado pelo governo para o INEP. Esperamos que dure. A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo confirmou o primeiro caso autóctone de sarampo na capital. Desde 2015, não era registrado um caso de contaminação de sarampo contraído na capital paulista. Conforme matéria do G1, o secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, pediu ao Ministério da Saúde reforço na quantidade de vacinas. De acordo com a administração municipal, no dia 20 chegarão mais 1.750.000 doses. No total, serão 3,5 milhões de doses extras em São Paulo. A prefeitura pretende vacinar até o começo de julho 1,5 milhão de pessoas, especialmente jovens entre 15 e 29 anos, grupo que tem a menor cobertura até agora. E hoje é sexta-feira, e sexta-feira tem agenda cultural com ela, May Parreira. Olá meninos, oi Zé Guilherme, oi Glauco. Eu vou pegar uma carona aí nas manifestações da semana, porque vai ter outra manifestação, só que não contrária, né? Que é a Virada Cultural de São Paulo. Pelo que eu entendi de uma notícia que a própria SP Rio deu, a Prefeitura de São José dos Campos está fazendo um chamamento para trazer de novo a Virada Cultural para cá. Enquanto o seu Lobo não vem, a gente vai até ele. Então vamos para São Paulo, porque sábado e domingo agora vai ter um monte de coisa, desde viradinha para as crianças, show, teatro, biblioteca, tudo aberto. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento e mostrar para o mundo que a gente se importa sim com cultura, porque normalmente quando acontece alguma crise, a primeira coisa que a gente pensa em cortar são coisas relacionadas à cultura. Você corta cinema, você corta comprar jornal, você corta livro, você corta terapia, enfim, coisas de desenvolvimento, né? Desenvolvimento pessoal. Então eu acho que a gente tem que dar assim uma força e, se possível, irmos armados. Então você pega um cordão, aqui eu não tenho cordão, mas eu tenho esse lenço, e coloca assim num livro, ó, enrola no pescoço, vai armado de livro, chega lá na virada, deixa o livro, um que você já tenha lido, você deixa lá para alguém pegar, deixa para alguém ler, vai ser legal isso. Tenham uma ótima virada, virem muito bem todos e um ótimo final de semana. Tchau! Obrigado, Meio. Um ótimo final de semana para você também. E um livro de poesias financiado pelo Fundo Municipal de Cultura de São José dos Campos causou polêmica e foi retirado de circulação das bibliotecas da cidade por conter xingamentos ao presidente Jair Bolsonaro. O livro Beirage, do escritor joseense Jorge Furlan, também fazia críticas à ditadura militar e à bancada evangélica. O projeto custou R$20 mil. A deputada do PSL, Letícia Aguiar, se posicionou contra a aprovação do projeto no Fundo Municipal e afirmou que enviou os textos à assessoria política do presidente Jair Bolsonaro. O autor do livro tem recebido diversas mensagens de ofensas em suas redes sociais e rebateu as críticas. Abre aspas.
O livro tem propósito. Sobre o que disseram de ofensa ao Bolsonaro, o que diriam dele ter chamado os manifestantes de imbecis úteis, afirmou o escritor. Repetindo a agenda do final de semana, com ela, repetindo que sexta-feira é sexta-feira e a gente espera. Está aí ela, com tudo que vai acontecer do bom e do melhor na agenda do final de semana. Gabi Barreto. Apoio Vale Sul Shopping. Sexta-feira, dia 17 de maio, dia de agenda do final de semana com as atrações que vão animar o Vale do Paraíba. Nesta sexta, o grupo Pichote, um dos principais grupos de pagode do país, se apresenta na Casa de Jorge, em São José dos Campos. Falando em pagode em São José, sábado tem o projeto Toca um Samba Aí, com Inimigos HP na Chácara Morada do Sol. Toca um samba aí que eu vou me apaixonar. Hoje eu só quero... Sábado também tem show gratuito em São José. O cantor e compositor Davi Tanganelli se apresenta no Sesc, com muito blues e soul. No Palácio Sunset tem a volta de Nath Roots ao Vale do Paraíba, em sua turnê I Love. Quando você se for, chorei. Aqui Party de Jacareí trará um evento com a participação especial do DJ de funk que comanda os hits do momento, Henrique de Ferraz. Taubaté recebe o 6º Festival Internacional de Dança. No Teatro Metrópole será apresentado o espetáculo As Quatro Estações, com o Balé da Cidade e participação especial da Orquestra Sinfônica de Taubaté. A entrada é solidária, basta doar 1 quilo de alimento não perecível. No domingo ocorrerá o evento Vila do Bem, na Vila Anchieta, em São José dos Campos. O objetivo é ajudar cães a arrumarem um novo lar. Haverá feira de adoção, desfiles com os cães, além de DJ, food truck e stands com maquiagens e roupas. Vale a pena conferir. A agenda cultural fica por aqui e eu volto na próxima semana. Um bom final de semana a todos. SP Rio Mais, conteúdo de verdade. Apoio Vale Sul Shopping. Obrigado, Gabi. Toque para todo mundo ter programa à vontade para fazer no final de semana. E vamos de esporte. Primeiro com a convocação da Seleção Brasileira Feminina para a Copa do Mundo, que será disputada na França. O técnico Vadão convocou 23 jogadoras. A lista, no entanto, pode sofrer alterações até o dia 26, data limite para substituições em função de cortes por lesão. A lista das convocadas, claro, você confere aqui no nosso portal, o sprriomais.com.br. E ainda falando sobre seleção, o técnico Tite vai divulgar hoje a lista de convocados para a Copa América deste ano, que será disputada no Brasil. E o esporte regional deixou para resolver em casa. As meninas do Taubaté empataram pelo placar de 0-0 contra a ESMAC do Pará, ontem à noite em Belém. A partida foi válida pelo jogo de ida das oitavas de final do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino da Série A2. O jogo da volta vai ocorrer na outra quinta, dia 23 de maio, a partir das 15 horas, no estádio Joaquinzão, em Taubaté. Mas, neste domingo, as taubateanas visitam o Juventus, na Rua Javari, também a partir das 15 horas, pela primeira fase do Campeonato Paulista Feminino. Uma boa chance para conquistar a primeira vitória. O São José Futsal visita hoje o Blumenau, a partir das 20h15, em Santa Catarina, pela 5ª rodada da primeira fase da Liga Nacional de Futsal. O confronto de logo mais será um duelo de lanternas da competição. Os joseenses, comandado pelo técnico Flavinho Cavalcante, estão em 18º e penúltimo lugar, com apenas 1 ponto somado, enquanto o Blumenau tem a pior campanha do campeonato até agora. Com um jogo a menos, os catarinenses perderam os 3 primeiros jogos disputados no torneio. Claro, boa sorte aí aos joseenses. E os destaques do final de semana.
um grande desafio frente ao líder. A Águia do Vale visita o líder paulista de Jundiaí na tarde de sábado, às 15 horas em Jundiaí. O confronto será válido pela 8ª rodada do Grupo 5 do Campeonato Paulista da 2ª Divisão. Até o momento, os joseenses ainda não perderam na competição. Foram 6 jogos, 2 vitórias e 4 empates, ocupando assim o 2º lugar com 10 pontos. É uma final? Não, mas é um jogo importante. O Atlético Joseense recebe o União Mogi no domingo às 10 horas no Martins Pereira. As duas equipes estão praticamente empatadas, porém o União Mogi fica à frente por conta do número de vitórias. Quem vencer o confronto sobe para o 4º lugar da classificação do Grupo 5. E é vencer ou vencer. Pelo Campeonato Paulista, as meninas do São José visitam no domingo, às 15 horas, a Portuguesa, no estádio José Liberati, em Osasco. O confronto será válido pela 6ª rodada do torneio estadual. As joseenses ocupam até o momento a 3ª posição do Grupo 2, com 7 pontos conquistados em uma campanha de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Claro, boa sorte aos times da região. E sexta-feira, chegando ao final dessa edição de uma semana que foi forte, foi bem conturbada, né, Zé Guilherme? Nossa, foi pesada. Foi pesada a semana, mas chegou o final de semana, hora de, assim como nós, vocês todos também, recuperarem as energias para enfrentar a próxima semana, que esperamos que seja tenhamos um pouco mais de alento aí, como todos os brasileiros precisam muito. Um ótimo final de semana a você, a sua família, e até segunda-feira com mais um Abre Aspas.